Deus abençoe, bem-vindo a mais um programa. Bienvenue no programa. Nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre a semente da serpente. On va continuer avec le sujet semence serpent. Espero que vocês tenham ouvido o estudo anterior. Nous espérons que vous avez le programme avant. Conferido as escrituras, né? Vous avez comparé l'écriture. Então vamos ler 1 Crônicas, capítulo 1. Nous allons lire Chronique 1er. Aqui está a genealogia de Adão, Il y a une généalogie d'Adam, a descendência, né? descendant. O primeiro é Adão, Premier c'est Adam, segundo é Sete, deuxième c'est Seth, depois terceiro é Enos, troisième c'est Enoch, depois Cainã, et troisième c'est, et quatrième c'est Caïnan, depois Maalalel, après Mahalalel, depois Jared, après Jared, depois Enoque. après Enoch. Então, Caim não está na genealogia de Adão. Caïn pas dans la généalogie d'Adam. E se você ler Gênesis 4,16, Sur les Genèse 4, 16, é importante você ler na sua Bíblia il est important pour lire la Bible pour a genealogia de Caim généalogie de Caïn. é uma. A genealogia de Caim é uma e está em Gênesis 4,16 até o 24. Dans Genèse 14, 16, il montre la généalogie de Caïn. Se você ler ali, você vê a genealogia de Caim. Après la généalogie de Caïn là. Mas em Gênesis 5, do 1 em diante, Dans Genèse 5, première continue, está a genealogia de Sete. et la généalogie 7, E você vê que elas estão separadas. où est tous les deux séparés, A de Caim e a de Sete. c'est Caïn avec 7. E a genealogia de Caim, que está em Gênesis 4, La généalogie de Caïn qui est dans Genèse 4, ali você não vê ninguém adorando o Senhor. là-bas il y a un ça va adorer le Seigneur. Mas na genealogia de Sete, Dans la généalogie 7, se começa a invocar o nome do Senhor. commence à invoquer non Seigneur. Então você vê semente diferente, On voit deux semences différentes, genealogia diferente. généalogie différentes. Então, se você olhar pela Bíblia, Caim não era filho de Adão. Ce qui veut dire dans la Bible là, Caïn pas petit Adam. Veremos 1 João 3,10. Aqui fala das duas sementes, né, que nós lemos. Là-bas, il y a deux semences que vous avez vues d'ailleurs. E aqui mostra que há dois tipos de semente. Là, on montre qu'il y a deux types de semences. Fala dos filhos de Deus e dos filhos Il y a des petits bonjours avec da serpente, des né? petits serpents. Está escrito assim, ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Ó. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Dans le verset 10 à 12, il dit, mais qui gens qu'à reconnaître petit bon Dieu et petit diable. Il y a un monde qui pas pratiquer ça qui juste pas sorti dans bon Dieu. Ni monde qui pas aimer frère. Parce que mes messages ont été entendus depuis le commencement. C'est pour nous aimer l'autre. C'est pas même Jean à Caïn qui est sorti dans les champs et qui t'a tué frère là. Et pour qui ça t'a tué? Parce que action c'était mauvaise action, alors que pas frère t'es juste. Agora em João capítulo 6, 70. On a Jean 6, 70. Jean 6, 60. Então você vê que Caim era do maligno, a Bíblia diz. Lá no Caïn c'était pour petit malin. Porque em Gênesis 3, 15, Em Genèse 3, 15, como lemos no outro estudo, on est na l'étude passée, tinha duas sementes ali. tem deux semences là. Porque no 3, 15 ele fala, e que é inimizade entre ti e a mulher, Ils ont fait une séparation entre eux-mêmes avec femme, e entre a tua semente e a sua semente. entre semence Paul avec semence Paul. Então tinha duas sementes ali. Là, il y a deux semences. E aqui em João diz que Caim era do maligno. Là, Jean dit que Caïn c'était du petit malin. Não diz que Caim era de Adão. Là, dit c'était petit Adam.
É um pouco estranho isso, né? É meio estranho, né? Porque se ele fosse filho de Adão, ele teria que estar na genealogia de Parce que Adão. c'était petit Adam, das coisas na genealogia Adam. Mas ele não era filho de Il Adão, va petit Adam. ele era filho da serpente. Il est petit serpent. Só lembrando que a serpente não era uma cobra, Il rappelait que serpent, c'est pas ton cobra, porque cobra não fala, le cobra va parler. e uma mulher não seria atraída por uma cobra. Non, il ne faut pas trahir par un cobra, par un serpent. Então a serpente era um ser semelhante ao homem, Et le serpent devait sembler avec l'homme. e o Lúcifer entrou ali, o espírito, L'esprit, Lucifer entré dans dedans. e usou aquele corpo para seduzir a Eva. Il utilisait des corps, ça veut dire capable de séduire Ève. E ali ele botou uma semente, Il a mis dans semence, e Caim veio dessa semente. quand il vient dans semence là. É um assunto difícil de se falar, C'est un sujet qui est difficile pour nous d'aller. mas a Bíblia fala que é desse jeito. La Bible parle que c'est comme ça fait. Muitos têm ideias diferentes, que foi uma fruta, Quand même, tout le monde qui a une idée différente, c'était un fruit. só que uma mulher não come uma maçã e concebe. Sauf qu'un fruit va manger une pomme pour les enceinte. Vamos ler em João capítulo 8, 70. 6, 7. 8, 70 e ao 6. 6, 70 e 71. Jean 6, 60, 61. Ó, aqui falando de Judas, La veille de Judas. respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jésus répond, lui dit, moi t'ai choisi nous 12 là, pas vrai? Pourtant, il y en a nous, c'est un médisant. En effet, il t'a parlé de Judas, petit Simon Iscariote là, parce que c'est lui-même qui t'a trahi, bien qu'il t'ait fait partie dos apôtres. Também em São João 8, 43, Jean 8, 8, 43. aqui Jesus conversando com uma classe religiosa, Là, Jésus a parlé avec une classe religieuse, e ele se dirige a eles il t'a parlé avec eux, como ele tivesse por pai o diabo. comme si eu tinha pour papa et au Satan, diable. Então leremos Il 8,43. a dit 8, 43. Ele fala assim: Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Qui ça qu'a fait nous comprendre, ça m'a dit, c'est parce que nous pas qu'attendre parole moi. Nous-mêmes, nous sortis dans papa nous, diable, et nous voulons faire volonté. Il était un assassin depuis l'aile était commencé dans la route de prend. Et il pas qu'un ferme dans la vérité, parce qu'il n'y a pas la vérité dans lui. L'air a menti, il parlait d'après propre penchant, parce que c'est un menteur et lui c'est papa menti. Veja bem, aqui ele diz que eles tinham por pai o diabo. Là, Jésus dit, eu tenho papa, c'est le diable. Em outras palavras, eles eram filhos do diabo. Dans la parole, c'est petit, le diable. E no 44 ele compara aqui, ele diz que você foi homicida desde o princípio, como ele que foi homicida desde o princípio. Il dit, depuis le commencement, c'était un méchant qui va tuer le monde. O primeiro homicida na Bíblia foi Caim. O premier assassin na Bíblia, c'est Caïn. Você vê no 44. E porque não há verdade nele. Parce qu'il va bien la vérité dans lui-même. Quando profere ele a mentira. C'était dans la menti. O primeiro mentiroso na Bíblia foi Caim também. O premier menteur na Bíblia, c'était Caïn. Deus perguntou para ele onde está o teu irmão. E bom Dieu dit le côté fort là.
E ele diz, eu sou o guarda, eu sou o guardião do meu irmão, eu não sei. Sécurité frère, Ele mentiu para Deus. il mentit, il a menti. Então Caim foi o primeiro assassino Caïn c'était le premier assassin, e foi o primeiro mentiroso, le premier menteur, porque ele foi a semente da serpente. c'était semence serpent. A Bíblia é bem clara e diz que ele é filho da serpente. La Bible parle bien de ces petites serpents. E também Jesus se dirigiu a essa classe religiosa como filhos da serpente. Jésus parlait à la classe religieuse comme petite serpent. Ele falou que o pai de vocês é o diabo. Il dit, papa, non, c'est le diable. Tem mais uma escritura em Mateus capítulo 7, Voilà, on va écouter dans Matthieu 7, 7:17. 7, 17. Então a Bíblia diz que Caim era do maligno. La Bible dit que Caïn c'était petit malin. A Bíblia diz que Judas é um demônio. Judas est un démon. E como lemos na parábola do joio e do trigo, Nous avons parlé des paroles des mauvaises herbes avec les bons semences. a Bíblia fala que os joios são a semente do maligno. Nous avons parlé que les mauvaises herbes, c'est semences malins. E você sabe que tem pessoas que vão ser salvas, pessoas que vão serem salvas, né? Après, le monde qui va le sauver. Mas vão ter pessoas que não vão serem Il salvas. va gagner tout le monde qui va le sauver. O porquê disso? Et pour qui ça? Porque existem dois tipos de semente. Il y a deux types de semences. Vamos ler Mateus capítulo 7, 17. Matthieu 7, 17. Aqui fala sobre as árvores, né? Il y a des bois. Ó. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ó. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se-á e lança-se-á no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Même genre, tout bon pied bois bail bon fruit. Mais tout pied bois qui pas bail fruit, qui s'en valait. Un bon pied bois pas qu'à donner fruit qui s'en valait. Comme ça tout, un pied bois qui pas bon, pas qu'à bail bon fruit. Tout pied bois qui pas bail bon fruit, il a coupé ou jeté dans du feu. Então, veja bem, tem árvores boas e árvores más. Il y a un bon pied bois, il y a un vieux pied bois. Em Gênesis 2, a gente vê aqueles três tipos de árvores, né? Dans Genèse 2, nous avons trois types de bois. A primeira árvore de Gênesis 2, que Deus daria para frutos naturais. Premier bon pied bois, il va être fruit naturel. E ele falou para os dois, dessa árvore vocês podem comer todos os frutos se Le tiverem. pied bois, ça va faire tout type de fruit au cas où vous voulez. E a outra árvore era a árvore da vida, Le pied bois, c'est le pied bois de la vie, que era Cristo. de Christ. E a outra árvore era a árvore da ciência do bem e do mal. Et le pied bois, c'est le pied bois science de bien et mal. Essa árvore do bem e do mal era a serpente. Et le pied bois bien et mal, là, c'était ça, le serpent. Era um ser onde a serpente usou, né? C'était un... Comment? É um ser que a serpente usou. C'est un être que le serpent a utilisé. Era uma pessoa, era um ser. C'était une personne. Então, e essa árvore que Eva tocou e provou dela. Et puis, bois ça que Ève t'a mangé et touché. Porque a árvore da ciência do bem e do mal é Satanás. Parce que il boit science também mal là c'était Satan. Então Eva provou dela e tocou nela Et Ève lui touché, lui mangé. e recebeu uma semente. Il lui a une semence. Depois ela foi a Adão Après, il venu Adam. e recebeu a semente de Adão. Il recevait la semence Adam. Aí nasceu os gêmeos, Il vient nascer une fête de Massa. Abel e Caim. Caïn avec Abel. E Abel era filho de Adão, Abel c'était petit Adam. mas Caim não era filho de Adão, Mais Caïn pas petit Adam. porque ele não está na genealogia. Parce qu'il va dans la généalogie Adam. Hoje, se você pegar a ciência, a medicina, Nós estudamos de ciência, medicina. a própria medicina prova que uma mulher pode ter filhos diferentes ao mesmo tempo. Et les médecins disent qu'un fille capable de gagner deux petits hommes dans la tête pour deux papas différents. Se você pesquisar na internet, Si cherchez dans Internet, houve mulheres que tiveram relacionamento com outros homens,
Tem um filho qui a bien relation avec votre garçon, no mesmo tempo, no período ali, dans le même moment période, e nasceram gêmeos diferente um do outro. une fête jumeaux ou deux papas. Isso acontece, isso existe. Ça allait exister. São casos raros, mas a medicina mostra, você pode pesquisar. C'est un cas qui est très rare, mais les médecins montrent que ça allait réel. E a Bíblia é bem clara em dizer que Caim não era filho de Adão. La Bible bien claire dit que Caïn n'est pas petit Adam. Ele não está na genealogia de Il Adão. n'est pas dans la généalogie Adam. E a Bíblia fala que Caim era do maligno. Et la Bible dit que Caïn c'était petit malin. Então, se ele era do maligno, ele é semente da serpente. Il dit si le petit serpent et si le petit malin, c'est petit serpent. Daquele ser que estava no Éden ali, ereto. É ça qui était dans le jardin d'Éden. Aquele ser que falava, que seduziu É ça qui te parlait, te séduit. e que botou uma semente ali. Il est dans ce sens-là. Porque se você vê em Gênesis 3,15, Deus fala que tem inimizade entre as duas sementes. Dans Genèse 13, de 3,15, il parlait de semence de Etzal. Porque ele falou inimizade entre a tua semente e a sua semente. Gênesis 3,15. Il dit, m'a mis en séparation semence par avec semence par. Então tinha duas sementes diferentes. Il y a deux semences différentes. Entendeu? Comment? Está escrito. Il écrit. E é importante você pegar a genealogia onde nós falamos, né? L'important, c'est pour une généalogie, ça nous parle là. Se você ler Gênesis 4, 16 a 24, Sur les Genèse 4, 16 à 24, ali está a genealogia de Caim. la voie généalogie de Caïn. Se você ler Gênesis 5, do 1 em diante, Sur les Genèse 5, à continuer, premier à continuer, ali está a genealogia de Sete. la voie généalogie 7. E quando nós lemos em 1 Crônicas também, Là, il y a un chronique, 1, hein, ali está a genealogia de Adão. la voie généalogie Adam. E se você for na Gênesis 5, Dans Genèse 5, a genealogia de Sete, la voie généalogie 7, que é a mesma de Adão, et même avec Adam, você não vê Caim ali. ou pas pour Caïn là. E se você ler em Crônicas 1, Si on a lu dans un chronique premier, verset premier, ali também está a genealogia de Adão. là, la voie généalogie Adam. E você não vê Caim ali. Ou pas pour Caïn là. A Bíblia só diz que Caim era do maligno. Parce que la Bible dit que Caïn c'était petit et malin, hein. Ele não está ligado com Adão, Il n'y a pas rien à voir avec Adam, com a genealogia. dans la généalogie Adam. E Deus cita ele como o primeiro homicida e o primeiro mentiroso. Et bon Dieu dit que Caïn c'est le premier assassin et le premier menteur. E o diabo, ele é o pai da mentira. Et Satan c'est le papa menteur. E os filhos do diabo fazem a mesma coisa. Le petit Satan, il fait le même bagage. E hoje ele está em forma religiosa, hoje, On y a là dans la forme religieuse, porque Caim também ofereceu oferendas a Deus. parce que Caïn lui-même était offert offrande avec bon Dieu. Ele trouxe ofertas tal, Il venait avec offerte. mas Deus rejeitou a oferta dele. Mais bon Dieu lui il était rejeté offrande. Mas a oferta de Abel, Deus aceitou. Mais offrande d'Adam, Abel là, bon Dieu a accepté. Mas daí ele se irou com o seu irmão, ele se irou com Abel, Caim, Il était irrité contre les frères Caïn et Abel. e matou o seu irmão. Il tuait les frères. Ele foi o primeiro homicida, C'est le premier monde qui tue le monde. ele foi o primeiro C'est le mentiroso, premier menteur. porque ele era da serpente. Parce que c'est petit serpent. E o diabo, ele é mentiroso, C'est Satan, c'est le menteur. correto? Então, eu espero que vocês confiram a escritura. J'espère que vous comparez l'écriture. Esse é um pensamento que muitos têm pensamento que foi uma fruta, Et rappelons qui pensaient que c'est un fruit. mas a Bíblia diz que não foi fruta. La Bible dit que c'est pas un fruit. Houve um ato ali, Il y a un problème là. e Eva concebeu uma semente, Et Ève devient enceinte. e daquela semente veio uma pessoa, nasceu, Et seulement ça vient un monde qui est fait. e Eva concebeu do maligno, Elle vient enceinte de malin. e também concebeu de seu marido Adão. Et tout le vient enceinte pour marie Adam. E veio duas sementes Il diferentes. y a deux semences différentes. A Bíblia é bem clara de falar, La Bible est très claire, vous parlez sur ça. só que para vocês entenderem isso, vocês têm que ler a genealogia. Seulement, lire généalogie, on comprend. É porque se Caim fosse filho de Adão, Si Caïn c'était petit Adam, ele teria que estar na il genealogia, était supposé dans la généalogie Adam. correto? Mas não está na Il n'est genealogia. pas dans la généalogie Adam. Então vocês têm que conferir, Vous comparer, vocês têm que examinar as escrituras. examiner l'écriture.
Vê que Jesus falou com sacerdotes e chamou ele de raça de víboras. Jésus a parlé avec sacerdote, il race de vipère. Ele falou que você tem por pai o diabo. Il dit, mais vous papa nous Satan. Entendeu? Então há a semente da serpente. Il y a un groupe de semences serpent. Porque existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Il y a un petit Satan, il y a un petit mon Dieu. Os cientistas hoje eles vão conseguir descobrir isso. Scientifiques vont venir pour découvrir ça. E só dizem que talvez foi o chimpanzé, né? Il dit peut-être c'était un chimpanzé. Só que Deus mudou os ossos da serpente. Seulement bon Dieu vient changer les os serpents. Por isso que eles não conseguem achar. Peut-être ça va carrément. Ela era ereta, Il était campé droit. andava como homem, Donc il marchait comme un homme. tinha semente. Il y a une semence. Mas depois da maldição, Deus mudou a espinha dela, a ossada. Après bon Dieu finit maudit, bon Dieu changé complètement. Ninguém sabe qual era a forma dela. Quel monde va voir qui forme était génie? A Bíblia só diz que ela era astuta, ela falava, Seulement la Bible dit qu'on a été comme parler, il était très intelligent. ela era inteligente. Intelligent. Aí Deus usou aquele ser Donc j'ai utilisé peut-être ça, que tinha a semente des semences, semelhante ao homem semblé avec l'homme. e trouxe que o diabo teria que fazer aquilo ali Donc j'ai dit Satan avait souhaité faire ça para se infiltrar na raça humana. pour entrer dans la race humaine. E ele conseguiu. Et quand il est arrivé, il vient de ça. Então hoje existem os filhos de Deus e os filhos do Il maligno, dit il y a un petit Satan, un petit bon Dieu. como lemos em São João. Comme ça, il dit dans Jean. Os filhos de Deus adorarão a Deus Petit bon Dieu a adoré à bon Dieu. e os filhos do maligno não adorarão a Deus. Petit Satan va pas adorer bon Dieu. É por isso que muitos serão salvos Peut-être ça va faire nous sauver. e muitos serão destruídos. Après la détruit. Os filhos de Deus serão salvos. Petit bon Dieu a sauvé. E a outra semente que não é de Deus será destruída. L'autre semence qui parle de bon Dieu a détruit. Então que vocês possam conferir a Escritura Capable d'examiner l'écriture. e meditar um pouco no que nós falamos, né? Méditer sur ça, nous parler là. E ver que realmente é assim. Regardez pour voir si ça nous dit, c'est ça. Tudo começou no Éden Tout là, il a commencé dans l'Éden. e as sementes veio vindo Et semence a venu. e está aí no mundo hoje. Dans le moment, ça arrive dans le monde là. Então que Deus abençoe vocês Que bon Dieu bénit nous. e que essas Escrituras possam ajudá-los em alguma Que coisa. l'écriture, ça aide nous dans quelques bagages. Que vocês possam se identificar com ela Que nous ayons identifié avec eux. e ver de qual lado vocês estão. Voilà, qui côté où il est. Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Em nome de Jesus Cristo. Dans le nom de Jésus.